Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. E eu sempre quero mostrar para vocês o que vocês precisam para ter bolos artísticos perfeitos e ganhar aí 10 mil reais ou mais de 10 mil reais por mês, porque vocês são maravilhosos. E eu sei que com a gente, com as dicas que a gente vai dando, vocês vão conseguir, né? E a gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa experiência com vocês. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernanda Moreno, eu sou chefe confeiteira, tenho um ateliê maravilhoso que é referência aqui na nossa região. Fico muito feliz, né, de ter um ateliê com uma equipe tão maravilhosa que a gente treinou desde o comecinho. E tudo que eu conquistei, a gente conquistou porque leva muito a sério o nosso trabalho, leva muito a sério a confeitaria, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Nesse vídeo, eu quero mostrar que nem sempre a gente teve um ateliê que foi referência, nem sempre a gente teve uma equipe grande, nem sempre foi a coisa assim, já bonitinha, redondinha, como tá. A gente começou lá do zero, e eu quero mostrar para você que você também pode conseguir, que você também pode chegar aí a ter o seu ateliê como referência também na sua região e quem sabe no Brasil, né? Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da nossa história e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Como é que vocês vão começar aí do zero, se vai dar certo ou não, porque a gente começou bem do zero mesmo e eu vou falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessa história de como a gente começou lá embaixo, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum interesse até no começo, e hoje a gente tem um ateliê como o nosso aqui na nossa região. Vamos lá. Então, quando eu comecei a flertar com a confeitaria, na verdade, ela não estava nos meus planos, tá? Eu tinha zero, vamos dizer assim, intimidade com a confeitaria, e comecei porque uma prima precisou de uns docinhos. Vamos lá, como é que foi que aconteceu isso aí? A gente começou, minha prima ia casar, e ela já tinha, vocês sabem que casamento é uma coisa bem cara, infelizmente, né? E aí a gente estava com dinheiro curto, e quando chegou na hora dos docinhos, ela não tinha mais dinheiro para comprar os docinhos, né? Então eu e minha tia nos juntamos e sem experiência, sem utensílios, sem nada, a gente pensou, não, então vamos fazer esses docinhos aí. E aí a gente começou a dar uma pesquisada sobre docinhos para o casamento da minha prima, no caso, filha dela, né? E aí a gente começou devagarzinho, dando uma estudada, escolhemos os sabores dos docinhos e fomos. E nessa época aí eu fazia o quê? Eu fazia odontologia ou era enfermagem, se eu não me engano, porque odontologia e enfermagem eu fiz tudo, fiz no começo do ano enfermagem, não gostei muito e passei para odontologia no segundo semestre, né? Então, eu fazia odontologia, fazia outra faculdade, e aí surgiu essa necessidade, foi uma necessidade que surgiu pra gente, né, de fazer esses docinhos para o casamento da minha prima. E dentro dessa necessidade, a gente foi dar uma estudadinha, né, como é que a gente ia fazer esses docinhos, pontinho do brigadeiro, aquelas coisas bem básicas mesmo, bem do começo. E aí, diante dessa necessidade, a gente pensou, vamos fazer quantos docinhos? A gente é doida, né? Então, vamos fazer 3 mil docinhos. Fizemos 3 mil docinhos para o casamento da minha prima. Sem nada, gente, sem nada, sem nada. Até a batedeira de casa era aquela batedeirinha de garfo, né? Porque a gente fez uns cupcakes também, então a gente aprontou bastante nesse dia aí. E aí a gente pegou, não tinha utensílio, tudo de casa, tá, gente? Tudo bem de casa. E aí a gente conseguiu fazer 3 mil docinhos e foi o maior sucesso na festa de casamento da minha prima, todo mundo adorou, a gente fez até mais docinho do que precisava, então as pessoas levaram bastante docinho para casa, e aí a gente, poxa, aqui talvez tenha uma oportunidade, aqui talvez tenha alguma coisa pra gente, né, porque a gente tinha feito uma pesquisa, né, dos valores dos docinhos antes, né, por isso que a gente percebeu que a gente não tinha dinheiro para fazer esses docinhos, e aí calculamos mais ou menos o tanto que a gente gastou
e vimos que se a gente vendesse por aqueles valores que as pessoas estavam vendendo, que a gente tinha pesquisado, a gente viu que tinha a possibilidade aí, no caso eu, que minha tia, né, não quis muito ir para essa área, eu vi que tinha uma possibilidade aí de fazer um dinheirinho extra. Então começou assim, uma necessidade apareceu, a gente foi lá, meteu a cara, era um evento da família, então a gente pegou e meteu a cara mesmo, e calculando ali mais ou menos o quanto a gente gastou pelo preço de mercado que a gente já tinha pesquisado, eu percebi que dava para dar um lucrozinho aí. Eu disse, olha, bacana, acho que eu vou embarcar nessa brincadeira de fazer docinho para poder ajudar dentro de casa, para poder, né? Mas ficou bem assim, ainda muito sem ser profissional. Fiquei ali na retaguarda, poxa, olha, todo mundo adorou, meu marido na época gostou, disse, nossa, vocês têm talento, então dá para vocês fazerem alguma coisa, mas aí eu ainda não tinha essa visão muito de empreendedorismo, só percebi pela quantidade de gastos que eu tinha tido, pelo valor que a gente via o pessoal cobrar um pouquinho aí no mercado, eu percebi que dava para fazer um lucro. Então esse vídeo é para mostrar para vocês que mesmo quando a gente não está pensando muito, quando a gente ainda está assim meio na incerteza, uma oportunidade pode surgir. E dentro dessa oportunidade, você pode criar o seu caminho de sucesso aí na confeitaria. A minha oportunidade foi essa, uma necessidade que surgiu e a gente abraçou essa oportunidade. Então é isso, gente, você não vai precisar fazer uma grande mudança, uma grande guinada, você não vai precisar de grandes investimentos, você não vai precisar jogar tudo pro alto, talvez você tenha uma profissão, não está muito feliz com essa profissão, está pensando em mudar, não vai ter necessidade de você jogar tudo pro alto, até porque eu fazia odontologia, né, o meu foco ainda era ser cirurgião dentista, mas tinha uma oportunidade, uma necessidade que apareceu. Fiz o cálculo direitinho, entendi ali mais ou menos como que eu poderia me inserir, e aí, dentro daquilo ali, eu disse, vou fazer devagarzinho, conciliando com os estudos. Vamos lembrar aqui que aqui o foco ainda era ser cirurgião dentista, tá? Então, você não vai precisar simplesmente largar tudo aí pro alto, seu emprego, sua família, seus estudos. Dá para começar devagarzinho, dá para começar de pezinho em pezinho. Foi assim que eu comecei. Hoje a gente é referência na nossa região, mas comecei devagarzinho, pensando em ser cirurgiã dentista ainda. Então, dá para começar devagarzinho. A minha segunda oportunidade, vamos dizer assim, foi logo depois que a gente fez esse casamento. As pessoas gostaram muito, fez muito sucesso os nossos docinhos, e com a ajuda ali da minha tia, a gente fez 3.000 docinhos, cupcakes, fez várias coisas, as pessoas gostaram muito. Um amigo do meu ex-marido ia casar, e aí ele disse, olha, a minha esposa faz docinhos, ela fez 3.000 docinhos agora pro casamento da prima dela, foi uma delícia, todo mundo gostou, e aí, vamos tentar? Vamos fazer com ela? Quando o Luiz chegou para mim com esta notícia de que ele tinha me vendido os meus serviços, para os amigos dele, aí eu corri para fazer um menuzinho, né? Então, poxa, eu estava começando, tinha uma família que estava começando, né? A gente tinha acabado de se casar, e aí eu disse, poxa, eu posso ajudar. Na época eu só estudava, né? Então eu fiquei assim, poxa, eu queria ajudar dentro de casa, queria poder colocar um pouquinho de dinheiro dentro de casa também. Imagina, um casal jovem começando, o dinheiro sempre está curto, a grana sempre está curta, e aí eu pensei, poxa, então já que ele conseguiu esse casal, deixa eu me empenhar aqui para ver se eu consigo também ajudar em alguma coisa dentro de casa. E aí esse casal veio aqui em casa, na sala de casa, gente, na sala de casa mesmo. Lembra aqui que eu não tinha utensílio, não tinha nada, tá? Eu tinha já uma pré-experiência com o casamento da minha prima, mas era uma experiência mínima. Então eu corri, fui estudar, fui ver o que eu podia fazer de diferente, criei ali um cardápiozinho para eles, né? Mostrei para eles,
E aí eles fecharam o contrato. E aí eu disse, bora lá, bora fazer. Fiz, não lembro direitinho quantos docinhos foi, mas acho que deve ter sido uns 2.000 doces por aí. E aí eu fiz a minha primeira encomenda, de fato já profissional, vamos dizer assim, bem no comecinho. E aconteceu assim, engatinhando mesmo, com medo mesmo, fui com medo mesmo, fazendo os docinhos, chegando no ponto certo, dando uma estudada, olhando muito vídeo no YouTube. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente criou esse canal aqui para poder compartilhar um pouquinho. Você talvez esteja aí começando, tá com medo, tá? Então, foi aí no YouTube mesmo que eu fui dando uma pesquisadinha, dando uma olhadinha como é que as outras confeiteiras faziam, muita gente boa compartilhando também os seus conhecimentos, e aí pelo YouTube, pesquisando receitas e fazendo tudo com muito carinho para os meus clientes. Eu peguei, meu cliente, só tinha um cliente na época, né, era um casal, e aí eu peguei, fechei o contrato com eles e lá fomos nós fazer mais ou menos aí uns 2.000 docinhos. Eu lembro que fomos até convidados para o casamento, eu pude ver lá e as pessoas elogiaram bastante os doces. Então aí eu, poxa, tem uma oportunidade aqui, vou pensar aqui se não é interessante a gente investir, porque já fiz 3.000 doces, agora já fiz um já profissionalmente, pouco tempo, né, de espaço do casamento da minha prima até a primeira encomenda que eu peguei. Então, se você tá com medo aí de começar, dá o primeiro passo que vai dar certo, tá? Então, sem medo de ser feliz, mesmo que você não tenha utensílios. Eu comecei sem utensílios, eu comecei sem uma panela de mexer e fiquei muito tempo sem uma panela de mexer, tá, gente? Muito tempo depois que eu já tinha feito minha logo, assim, ainda mexendo no braço mesmo. Então, não tem medo, vamos começar, vai dar certo, tua carreira de sucesso, a tua estrada de sucesso pode começar com uma pequena oportunidade que pode surgir aí para você. Bom, então não demorou muito, né? Surgiu a minha terceira oportunidade, meu segundo casal, profissionalmente, vamos dizer assim. E aí eu me espertei, eu disse, olha, aqui tem alguma coisa, aqui dá pra gente fazer alguma coisa. Por quê? Lembra que eu já tinha mais ou menos os valores que as confeiteiras faziam, que a gente pesquisou para minha prima, né? E aí surgiu uma terceira oportunidade, novamente o meu ex-marido me vendendo aí para os amigos dele. Olha, minha esposa faz docinhos, ela faz docinhos dela, são muito bons, foram muito elogiados e tudo mais. E aí, quando eu olhei essa terceira oportunidade, eu disse, nossa, eu preciso melhorar, preciso me profissionalizar, dá para eu fazer um dinheiro aqui, conciliar com os meus estudos. Lembra, a meta ainda era ser cirurgiã dentista aqui na brincadeira. E aí eu disse, mas dá para eu me profissionalizar, dá para eu melhorar aqui, dá para eu crescer dentro desse negócio e fazer mais um dinheirinho aqui na minha renda familiar. E aí eu comecei a entender as minhas receitas, dar alguns passinhos para me profissionalizar. Como é que eu fiz isso? Eu comecei a entender as minhas receitas, comecei a escrever as minhas receitas. Nessa época eu ainda não tinha o conhecimento mesmo de fazer uma ficha técnica. Então eu fui anotando as receitas do modo antigo, vendo quanto é que eu gastava em cada uma delas, multiplicando ali o meu gasto, né, por 3. Porque quando a gente está começando ainda em casa, né, e sem muitas outras despesas, a não ser realmente os gastos, dá para fazer esse vezes 3 tranquilamente. Hoje em dia a gente já não pode mais trabalhar assim, porque eu pago imposto, eu tenho funcionários em CLT, enfim, eu tenho outros gastos que eu preciso guardar para investimento. Então, hoje o meu cálculo é um pouco diferente. Mas para você que está começando, não precisa se preocupar muito com isso agora, tá? Depois você vai ter que se preocupar com isso, porque conforme você for crescendo, o teu lucro também vai mudando um pouquinho de estratégia para obter o teu lucro aí, tá? Mas no comecinho, nem precisa, eu não sei como cobrar. Pega o custo, multiplica por 3 e começa, só começa. Não fica estagnado nas coisas que você não consegue fazer, tá bom? Começa aí
multiplicando o teu custo por 3, que já dá para você fazer alguma coisa, já dá para fazer algum lucro tranquilamente, tá? Então, também precisa dar uma estudadinha no mercado, como é que as confeiteiras estão vendendo, como é que elas, se elas fazem degustação ou não fazem degustação. Tudo isso a gente precisa dar uma estudadinha, e foi isso que eu fui fazendo, esse tipo de estratégia que eu fui tendo, ainda no comecinho, sem muito investimento. Não tinha investimento, gente, não tinha, simplesmente não tinha dinheiro para investir. Então, eu fui realmente ali dentro das minhas possibilidades. Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, era prestar atenção aí como é que eram os doces quando eu ia nas festas, por exemplo. Então, eu vi que tinha um mercado e disse, pô, o que eu preciso fazer para me inserir nesse mercado? Porque é um mercado de muita indicação e eu era a nova no pedaço, então eu tinha que dar um jeitinho de me inserir nesse mercado devagarzinho aí. Muitos dos meus alunos também começaram assim, tá, gente? De pouquinho em pouquinho, e hoje, graças a Deus, a gente também entra na brincadeira deles aí, tenta fazer com que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi lá no começo, que eu tinha assistência zero. Eu estudava muito pelo YouTube, por exemplo. Então, hoje eu fico muito feliz de poder fazer esses vídeos do YouTube para vocês, porque talvez alguma das coisas que eu fale aqui dê uma luz e você desvie de algumas pedras que eu tive que atravessar. Então, é com muito carinho que a gente faz esses vídeos para que vocês não tenham que tropeçar nas mesmas pedras que a gente tropeçou, tá? E hoje, graças a Deus, muitos dos meus alunos, a grande maioria, já vive 100% da receita dos seus ateliês. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente já experimentou. Então, lá no começo eu não fui tirando as coisas da minha cabeça, não fui tirando os valores da minha cabeça, não fui tirando o modo de execução, de venda, de como atender, eu não fui tirando da minha cabeça, eu pesquisei o mercado e me aperfeiçoei para poder fazer uma abordagem voltada para o meu mercado. Como é que eu fiz essa abordagem mais, vamos dizer assim, nichada, mais voltada para o meu mercado. Primeira coisa, eu fui entender quem eu queria atender. Quem que eu quero atender? Procurei o meu público, dentro do meu nicho de mercado, procurei o meu público. O meu nicho de mercado eram os docinhos, né? E dentro desses docinhos, quem é que eu quero atender? E aí, dentro do que eu quero atender, eu comecei a traçar algumas estratégias, coloquei ali a mão na massa, né? Alguém bateu na porta. Então, quando eu ia para um evento, para uma festinha e tudo mais, eu observava os docinhos que estavam lá na mesa, eu observava como é que eles eram, o tamanho que eles eram, a diversidade que tinha, o acabamento que tinha. Eu chegava para a pessoa que tinha me convidado na festa, né, que normalmente era um amigo e tudo mais, e aí perguntava como é que tinha sido o atendimento, como é que tinha sido para ele escolher os doces, se teve degustação, se não teve degustação. Pedia para dar uma olhada no catálogo de docinhos, para ver se tinha imagem, se não tinha imagem, se é só uma lista, ou se eles colocam um cardápiozinho com imagens. Tudo isso eu fui para poder entender como é que era feita a venda de docinhos aqui no meu mercado, certo? E aí eu percebi que algumas pessoas botavam imagens ou não, e aí dentro daquilo eu fui traçando estratégias para mim. Primeira coisa que eu prestei atenção também foi qual o público que eu quero atender, né? Então isso é muito importante, saber qual o público que você quer atender. Outra coisa com relação ao público, você precisa saber, vou trabalhar só com alérgicos, vou trabalhar só com doces infantis, não, quero também atender casamentos. Dentro desses casamentos, eu quero trabalhar mais com o público A, B, C, e assim por diante, tá, gente? Porque é importante você saber qual o público que você quer atender para saber traçar as estratégias corretas para esse público. Porque uma das estratégias que eu fazia, por exemplo, era começar a seguir fornecedores de eventos que fossem voltados para o meu público, tá? Comecei a seguir eles, enviava degustações para eles, apresentações para eles, porque imagina só, você vai trabalhar aí com alérgicos, tá? Digamos, vou fazer doce só para alérgicos, só para quem tem intolerância à lactose, quem não pode comer castanha, quem não pode comer glúten, e assim por diante. Se você fizer uma apresentação para um fornecedor ou para um influenciador, por exemplo, que o público dele é voltado para quem tem alergia, por exemplo, por mais que ele tenha menos seguidor do que um influenciador
grande da sua região, o nicho dele, o público dele, os seguidores dele já são mais nichados. Então, você vai ter mais retorno, porque até para enviar uma degustação, por exemplo, para um influenciador, para um fornecedor, tudo isso é investimento. E quando a gente está começando, a quantidade de investimento que a gente tem é muito pequena, né? Então, o que a gente faz? A gente procura aquelas pessoas que estão mais voltadas para o nosso nicho. Então, por mais que ele tenha menos seguidor, ele está falando apenas com pessoas, ou na maioria para pessoas voltadas para o seu nicho. Então, essas estratégias são importantes, porque no começo a gente tem pouco dinheiro de investimento. Então, é interessante a gente procurar direitinho qual o nicho de mercado que a gente está querendo atender e voltar as nossas estratégias para esses nichos de mercado, tá bom? Então, dá para fazer apresentações e mandar para os seus fornecedores, mandar para os influenciadores, e aí você vai se apresentando, porque o mercado de festa ele é muito por indicação. Então, você precisa se apresentar para que as pessoas vão te indicando também. Então, te apresenta para os fornecedores, te apresenta para influenciadores, te apresenta para a sociedade que você está inserida, e aí as pessoas vão te conhecendo e vão pegando as indicações que essas pessoas vão enviando a teu respeito, certo? Outra coisa que eu comecei a fazer, comecei a separar do lucro um valor para investimento, tá? Para eu comprar utensílios. Lembra que eu não tinha nada, não tinha nem a panela, até a panela que eu usava era emprestada. Então eu só fui ter uma panela de mexer doce mais para frente, tirando ali dentro do meu lucro, tirando dentro do valor que eu vendia para os meus clientes, um valorzinho sempre guardadinho para investir, para comprar um curso online, para fazer um curso presencial, para comprar uma panela nova, para comprar utensílios novos, tá? Então, na hora que você for começar, você tem que bater o pé aí e reservar um valor para reinvestimento, tá bom? Então, porque você precisa ter mais agilidade na hora de fazer. Então, quanto menos trabalho der, você economiza tempo, você consegue pegar mais encomendas, tá? Então, você tem que separar um dinheirinho aí para reinvestimento, tá? E foi isso que eu comecei a fazer. Então, como fruto desse trabalho de formiguinha, a gente foi tendo resultado, a gente foi crescendo, a gente foi comprando nossos equipamentos, devagarzinho. A gente começou lá em 2015, né? Nós estamos em 2022, então não foi tão rápido, já são o quê? 7 anos já nessa empreitada. Então não vai acontecer tudo de uma vez, mas vai acontecer. Persevera aí que vai acontecer. Então a gente foi comprando com muita dificuldade, né? Muitas coisas não chegavam na nossa região, a gente mora no Maranhão. Então a gente foi devagarzinho aumentando o nosso público, aumentando, na verdade, o nosso alcance, né? Porque o público continua o mesmo, mas aumentando o nosso alcance, tá? Então, a gente teve muita dificuldade no começo, tinha dias que a gente ficava sem dormir, já passei 30 horas sem dormir, trabalhando no meu ateliê, trabalhando para conquistar aquilo, porque no começo eu não tinha uma equipe grande, era eu mesma e eu mesma, né? Então, assim, você está começando, tá com medo de começar? Tá com medo do que vai ser? Tá com medo de não crescer? Calma, vai dar tudo certo. Segue as dicas direitinho aí, procura o teu público-alvo, se insere no teu mercado, se apresenta para os teus fornecedores, se apresenta para os teus colegas de profissão, tá? Conquista o teu cliente, o atendimento no pré, no pós, conquista o teu cliente, tá? E aí você vai crescendo. Hoje nós somos um ateliê, eu vivo 100% da confeitaria, nós atendemos, nós temos mais 9 famílias aqui no nosso ateliê que também vivem da confeitaria. Então, começou devagarzinho, começou sem investimento, começou sem nenhuma aula de culinária, começou sem gastronomia, começou sem nada, começou com uma oportunidade, né? Começou com uma necessidade, na verdade, que nós transformamos em oportunidade. Então, é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha servido para te incentivar, para dizer que, olha, a gente começa devagarzinho, mas a gente consegue crescer, a gente consegue melhorar, consegue fazer a nossa história ser maior, tá bom? E eu espero muito que você tenha muita sorte, mas também que essa sorte seja de muito trabalho, porque aqui a gente teve muita sorte, a gente chama essa sorte de trabalho, a gente chama essa sorte de perseverança, a gente chama essa sorte de força de vontade. Então eu espero que você também
esteja muito cheio de sorte aí, muito cheio de trabalho, muito cheio de perseverança, muito cheio de força de vontade. Continua estudando, continua observando os teus colegas de profissão, continua sempre, por exemplo, no meu Instagram, se você for olhar, 80%, 90% na minha pesquisa é só bolo, é só sobre pesquisa de marketing, mercado, é mais estudo do que bobagenzinhas de Instagram. Então, treina o teu cérebro para estar sempre voltado para a confeitaria, sempre voltado para o teu negócio. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por estar com a gente aqui até esse final. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aqui o que vocês querem ouvir falar mais, do que vocês querem ouvir falar mais, se vocês querem mais mão na massa, querem mais conversa, deixa aqui no Instagram pra gente, ou no Instagram, no YouTube também, um comentário carinhoso pra gente, que a gente tá sempre de olho, tá bom? Beijinhos e até a próxima.